Você aí que tá vendo esse vídeo agora, você pode até ser bom, você pode ser o filho certinho que só tira notas boas, ou o trabalhador, ou a pessoa educada, ou o cara provedor. Você pode até ir na igreja, mas se você não tiver Cristo em seu coração, ainda assim você merece a condenação. E pode parecer um absurdo isso, mas a realidade é que você não é inteiramente justo e bom quanto você pensa. Basta prestar atenção nos seus pensamentos, no seu coração, naquilo que você é por inteiro. Se for honesto consigo mesmo, vai perceber que é mal, falho e até insuficiente. E se você acha que é um ser de luz, um cristão perfeito que não comete pecado, então não há verdade em você. Você vive uma miséria espiritual. João, o discípulo amado, disse isso em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 8. Ele vai dizer: se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. A boa notícia é que ele continua no versículo 9, dizendo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É por isso que o amor de Deus e a sua misericórdia não é um passe livre para você pecar, mas é um passe livre para você se arrepender. O problema é que a gente tem dificuldade de se arrepender hoje em dia, e é uma grande e esmagadora quantidade de pessoas que se dizem cristãs, mas não sabem reconhecer o pecado e a miséria espiritual ao qual se encontra. Esse vídeo a gente vai tratar desse assunto, mas meu nome é Jonathan Glick e sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você gosta desse tipo de assunto, então se inscreve, deixa seu like, comenta aqui o que você achou. A gente sempre está trazendo análises aprofundadas de assuntos teológicos, psicológicos, filosóficos aqui nesse canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a nos acompanhar aqui, que você é bem-vindo. Mas sem mais delongas, isso acontece, ao meu ver, devido ao surgimento de vários movimentos, e um deles que eu queria trazer aqui nesse vídeo de hoje é o neopentecostalismo nas igrejas, né? Então o neopentecostalismo, ele se espalhou de uma forma muito rápida e é um movimento muito moderno. E antes de entrar no que é o neopentecostalismo, eu queria deixar claro que quem é pentecostal de verdade, geralmente ele é contra esse movimento e ele rebate criticamente esse movimento e rebate de forma profunda e não deixa entrar esse movimento nas suas igrejas, porque o neopentecostalismo, ele é a deturpação da terceira pessoa da Trindade, vamos dizer assim, a deturpação daquilo que é realmente as manifestações dos dons, pois no neopentecostalismo os dons deixam de ser edificantes e passam a ser meros benefícios próprios que pessoas utilizam para serem edificadas em si mesmas e não edificar o outro. Então o neopentecostalismo, ele é comum por tirar Cristo do foco e simplesmente colocar o homem no lugar de Cristo, colocar o homem no centro daquela coisa, do centro da pregação, do centro do louvor, do centro do culto religioso. Então a pregação não fala mais sobre ele, não fala mais sobre Cristo, mas fala sobre você, em como você se sente, em como vai ganhar e o que vai receber com isso. E o culto deixa de ser então um louvor a Deus e passa a ser um comércio, onde as pessoas vão para consumir, vão para receber, vão para sempre ter algo de bom em benefício próprio. Então a própria manifestação dos dons, elas deixa de ser algo edificante e passa a ser algo de benefício unicamente próprio, que não ajuda ninguém e só alimenta o próprio ego. Sendo assim, com o passar do tempo, pregações desse tipo aqui se tornaram comuns. Posso te mostrar uma coisa pela palavra? Quando se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. Como você pode ver, com essa antropologia crescente de o homem no centro e Cristo sendo deixado de lado, a salvação agora só depende do próprio homem, só depende dele mesmo e o quanto ele consegue performar. The king, the power. Tenho 2 iPhones na minha mão, você tá vendo aqui? Se você pudesse escolher um desses 2, qual que você escolheria? O 11. Qual que você escolheria? O 11. Você escolheu esse? Porque esse daqui é mais bonito, é mais atual, é mais presença. Mas esse aqui não deixa de ser um iPhone. É por isso que tem gente que não avança, só regressa. Pergunta por quê? Porque o segredo do teu sucesso tá no teu ponto de vista. Pro 11 nascer, primeiro teve que ser o XR. Pegou a visão? E aí você me pergunta onde é que está a Bíblia nisso tudo? A Bíblia está em cima da estante, em casa aberta em Salmos 23. A pessoa lê? Não, tá lá aberta pegando poeira.
Até porque é muito mais fácil escutar a profecia de um homem que só vai falar o que você quer ouvir e o que você quer escutar, do que ouvir e ler, escutar a profecia de Deus, que muitas das vezes vai te confrontar e te deixar desconfortável. Diante disso tudo, então, a pergunta que fica é: será que você realmente conhece Jesus? Ou na verdade você só conhece a sensação que as igrejas causaram em você? Porque o foco aqui não é o louvor a Deus, mas é a sensação, aquilo que alguns chamam de emocionalismo. Sendo assim, o homem busca um falso Deus só para se sentir confortável e nunca, jamais se sentir confrontado. Jonas Madureira, em seu livro Inteligência Humilhada, explana a condição miserável do ser humano quando o mesmo ele não questiona a si mesmo, quando esse é um tolo, cego, narcisista que só quer ouvir os próprios pensamentos. Jonas diz que o homem miserável torna-se mais miserável por causa da ignorância de sua miséria do que pela própria miséria. É justamente por ser ignorante quanto à sua miséria que o homem miserável atinge o cúmulo da miserabilidade. E a realidade é que estamos criando homens sim miseráveis e ignorantes de sua própria miséria. Então devemos voltar com urgência a uma teorreferência, pois é somente olhando para Deus e reconhecendo quem Ele é que reconhecemos também quem somos, nossa real condição e o que realmente merecemos. Mas enquanto a gente deixa uma ego-referência tomar conta das igrejas, a gente não alcança o verdadeiro Deus. Em 1 Coríntios 1, 26, 31, se evidencia que Deus não escolhe aqueles que têm méritos ou qualidades meramente humanas. Deus humilha o orgulho humano, mostrando que tudo que temos e somos é de Cristo e não de nossas próprias mãos. A fé cristã depende então exclusivamente de Cristo. E se edificamos alguém ou temos dons, isso vem de Cristo, não de nós mesmos. Paulo então corrige a autoglorificação e a divisão que ela causa, restaurando assim a centralidade do evangelho, que é Cristo. Quem se gloria então, glorie-se no Senhor, ele vai dizer. E no fim dessa realidade, tudo o que sobra dessa realidade de neopentecostalismo é a vergonha. Enquanto nossas Bíblias estão pegando poeira na estante, tem gente que está morrendo por ler ela em um país onde o cristianismo é simplesmente perseguido. Tem gente sem ter o que comer, buscando a verdadeira adoração a Deus, o verdadeiro Deus. As condições, elas simplesmente nos favorecem. Enquanto estamos preocupados com as bênçãos materiais e visíveis, tem gente preocupada somente com a salvação e a santidade. E não reconhecer nossas próprias fraquezas, limites e pecados é caminhar em direção ao portão da morte. Saber questionar a si mesmo e reconhecer os seus próprios pecados é a marca de um cristão humilde e bem-aventurado. Os melhores líderes, os melhores pastores são aqueles que sabem questionar a si mesmos. Já os que mais falam heresias e deturpam a palavra de Deus são os mais orgulhosos. Basta analisar, afinal, o tolo é aquele que realmente acredita na própria mentira. O povo que andava em trevas viu a grande luz, que ilumina e nos mostra quem verdadeiramente somos e o que verdadeiramente precisamos. Não condicionamos o Espírito Santo para benefício próprio e nem tem como fazer isso. Precisamos parar de alimentar o público que quer ter tudo, mas não quer ter Deus. Precisamos parar de ouvir o líder que quer sempre ser exaltado com falsas bênçãos e conversões. Não se causa mera reação emocional. É dever da igreja causar também arrependimento e mudança de vida. Infelizmente, vivemos em um mundo em que homens e mulheres não reconhecem o poder de Deus porque não reconhecem suas fraquezas. Não reconhecem o poder de Deus porque não sabem o tanto que precisam dele. E isso é extremamente ruim. Essa é a realidade de muitas igrejas. Essa é a realidade da condição espiritual de muitas pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho. Porque quando olhamos o evangelho, reconhecemos que não merecemos nada e que se não fosse por Cristo e somente por Ele, a condenação já estava aí, já estava à porta, a gente já estava no inferno. Lembrando que como cristão reformado também não tenho nada contra outras denominações que até podem ter algumas divergências quanto a manifestações de dons ou até a maneira como o culto vai ser dirigido naquele momento, mas o que eu estou falando é sim de uma heresia. E não estou apontando o dedo para uma igreja específica, mas para um movimento que é silencioso e que vai infiltrando nas igrejas de maneira silenciosa. E as pessoas vão aceitando porque acham que aquilo é a verdade, porque aquilo traz muitos benefícios próprios. E o questionamento, então, deixa de ter lugar nas igrejas.
Então, o básico aqui é analisar até que ponto os dons que estão sendo ministrados na igreja estão realmente edificando os irmãos, ou se aquilo está sendo usado somente para benefício próprio e vangloria, como no caso de 1 Coríntios. Mas esse vídeo vai chegando ao fim, eu espero que você tenha gostado, entendido a crítica que eu quis trazer aqui nesse vídeo. Se você gostou, então deixe seu like, comenta aqui o que você achou e muito obrigado